Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais um podcast Jump inserido no contexto do Conecta Rankine. Esse que é um evento sensacional da comunidade de automação industrial, vários parceiros. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar recebendo nesse momento o Renato de Souza, ele que é gerente nacional de vendas da Altos. E muito obrigado por ter aceito o convite da gente. A gente agradece o tempo e o convite aí por estar nesse evento aí também, né? Junto com a Rankine. Isso aí. Então, mais uma jornada de herói aqui para o nosso Jump Podcast, no contexto do Conecta Rankine. E a gente sempre começa investigando, né? Ou entrevistando, perguntando para que todos conheçam, então, o Renato. Como é o Renato garoto que começa a se interessar por automação, tecnologia, como é que foi a tua formação, a tua infância, como é que tu chegou nesse universo? Vamos falar sobre isso, né? A Altos, ela vai completar 43 anos aqui, né? Acabou de completar em outubro, né? No último dia 26. E eu entrei na empresa com 19 anos. Mas para chegar com 19 e entrar na Altos, né? Que foi a tua pergunta, a minha família é do interior de São Paulo, em Rio Claro, fica aí nos 200 quilômetros de São Paulo, capital. Eu fiz a minha 8ª série à noite, né, que é o ensino médio ali, né, e para fazer o Senai profissionalizante de dia. Então, que tinha lá em diretriz de manutenção, instalador, comando elétrico e enrolamento de motores. E naquela época, lá dos 14 aos 15 anos, uma sequência natural seria técnico eletrônico e automação. E Rio Claro é uma cidade pequena do interior de São Paulo, lá 200 mil habitantes, e esse curso não tinha um curso novo em São Paulo, capital, o Senai Anchieta, Vila Mariana, um curso de 3 anos e meio, dia todo, com 2º grau, eletrônica, automação, e tinha laboratório de pneumática, hidráulica, robótica, célula de manufatura, CLP, etc. E eu fui para São Paulo com 15 anos, morei lá dos 15 aos 19, sozinho, lá na República, lá com os amigos lá perto da escola. Que corajoso. E no final desse curso, eu fiz acho que umas 9 entrevistas em empresas lá de São Paulo, capital, uma das empresas da Altos. E aí entrei em dezembro de 95 na Altos como estagiário de técnica eletrônica na área do suporte técnico. Essa influência de inclinação para a indústria veio da família? O meu pai, ele aposentou no Senai, então Serviço Nacional da Indústria, e ele trabalhava na área de agente de treinamento e conhecia muita indústria. E ele que me sugeriu esse curso em São Paulo, que era uma sequência natural de manutenção para técnica eletrônica e automação. E conhecia também o projeto JAICA lá com o Senai de São Caetano, junto com o Japão, que era já mecatrônica e tecnóloga. Então ele me deu uma direcionada. Eu entrei, o Senai de Rio Claro 91, 92, e o de São Paulo entre 92 e 95. Anos 90. Anos 90, e entrei na Altos e estou até hoje lá. Depois tem outras etapas aí que eu segui um caminho um pouco diferente do que a própria engenharia de automação, mas acho que na sequência a gente vai... Então teu pai foi teu primeiro mentor, né? No Sim. sentido profissional, e também é professor, né? Sim. Minha mãe é pedagoga, professora também. Legal. E então tu herda também, por certo, essa característica professoral também, né? Tu deve estar isso na tua vida, certo? E inclusive participando do evento aqui hoje de manhã, né, teve a palestra que o senhor passou, o conteúdo dos outros, né? A forma, a abordagem, os conteúdos, é uma coisa que eu gosto. E o meu pai também, ele me deu uma dica, assim, meio divisor de águas, e falou, depois do curso técnico, se você puder ir para a área de administração, de vendas e marketing, é uma boa combinação técnica e comercial. E aí, dentro da Altos, do suporte técnico, eu fui para projetista de software, né, engenharia de aplicações da empresa. Depois, coordenação técnica e contratual de projetos de médio e grande porte. E aí eu tive, então, mais 6 anos de aprendizado técnico na Altos para depois ir para a área comercial. E essa dica que meu pai deu lá, não sei de que forma ele tinha essa visão, esse direcionamento lá em 90, 95. Segui esse caminho e funcionou. Depois eu fiz gestão comercial na GV e estou na área comercial da empresa há mais de 25 anos. Então depois de sair, aprendeste bastante sobre o operacional, né? Depois foi para o TAS. Desenvolvimento de software, coordenação de projeto, para depois a comercial. Entendeu toda a parte sistêmica também da empresa, né? E agora te ligou aos drivers estratégicos, né? Então, eu pude também ver nas palestras da manhã que a Altos tem
sedes em outros países, projetos em parceria com outros países, né? Projetos binacionais, ou né? Assim, de projetos com parceiros europeus, né? Sim. E outros países também, e isso apela para um gestor comercial já uma visão bem estratégica sobre a distribuição dos equipamentos, né? Eu também percebi que existe bastante complexidade nos produtos, né? Muita engenharia, muito conhecimento agregado, muita técnica, né? E esse teu backup, né, de programador, também, né, trabalhando na parte operacional, faz com que tu seja um homem de venda que entenda muito de produto e Sim. possa... Eu digo assim que eu tô há 30 anos na Altos, né? Agora, dia 18 de dezembro, há 30 anos, e tem alguns amigos que falam, poxa, mas você está na mesma empresa, eu não tô acomodado, eu sigo aprendendo coisas novas e a Altos segue sendo uma escola para mim. A cada que passa, esse sentimento retorna, eu passo isso aí para minha equipe, né? Então, imagina a oportunidade que eu tive de aprender coisas na área comercial, de canal representante, de canal integrador, de parceiro integrador certificado, que é o caso da nossa relação com a Rankine. E a gente tem uma cesta de produto e um pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Mas como que a gente entrega solução e valor para o mercado e para o cliente? Junto com o integrador, com a minha engenharia de aplicações, com o meu suporte técnico, o meu marketing de produtos, o meu PCT, atendendo o end user e entregando a solução com uma combinação dessas outras áreas e parceiros no mercado. E aí realmente dá uma visão muito boa assim, da parte operacional, de desenvolvimento, de fazer um teste de fábrica de painel, de fazer uma posta em marcha, desenvolver um software, de sentir o calor do cliente cobrando um prazo ali numa posta em marcha, numa operação assistida para liberar a planta ou a máquina de médio, grande porte. E o posicionamento da Altos em outros países, apesar da Altos ter 43 anos, isso é uma coisa que nasceu lá no início dos anos 90, que a Altos fez uma missão aqui com empresários do Rio Grande do Sul, no Japão, para estudar qualidade, para implementar procedimentos de processo, PDCA e etc. Método do Falcone, por exemplo, né? Que a gente estuda lá na Altos. E aí a Altos nunca deixou de estar fora do país, mas o nosso desenvolvimento e a nossa fábrica de eletrônica é no Brasil. Mas tem operação na Ásia, na Europa, na América do Norte, ganhou as plataformas lá agora, Singapura e China, né? Então, olha, isso também me chamou a atenção nas palestras da manhã, a diversidade de segmentos que a Altos atende, né? E tu como coordenador, como gestor, como gerenciador, né, gerente dessa operação comercial, eu percebi também que tem projetos que têm uma curva de desenvolvimento bem extensa. Como é que é o dia a dia do gestor comercial da Altos? Vamos lá, assim, lá na empresa tem uma vertical, né, que eu tenho um par de trabalho, assim, que é gerente comercial lá também, que é o Leonardo Pinzon, que é o óleo e gás. Tem uma outra vertical que é máquina seriada. Então é segmentado. E tem a nossa vertical aqui, que é produto e projeto, que entra o canal representante, o canal integrador, atendimento, relacionamento, solução e valor de cesta de produto, e projetos, de pequeno, médio e grande porte. Então é uma combinação de coisas, assim, você tem que gerir 20 representantes, uns 80 ou mais integradores, 20 e poucas pessoas na equipe comercial direta, interna e externa. E dependendo do cliente final e do segmento, ocasionam projetos assim que tem uma latência de 2, 3 semestres, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que é o caso dos investimentos no segmento de óleo e gás, no segmento elétrico, no saneamento e no transporte. Sim. Também grandes segmentos, né? E grandes projetos, aquele dos túneis, que a gente comentou, foi um timing assim, de 2 anos e meio, quase 3 anos. E é uma coisa de grande porte, que aí tem painel, projeto elétrico, HH engenharia, não é só o produto. E o setor elétrico e o óleo e gás é mais feito com a engenharia direta da Altos. E o transporte e saneamento, geralmente a gente apoia o integrador e não concorre com ele. Então são muitas combinações de forma de atuação e abordagem na imersão. E como é que, já que nós estamos aqui, né, no Conect, nossa comunidade aqui de automação industrial, a relação da Altos com a Rankine, tu que já estás na empresa há tanto tempo, né, como tu vê a Rankine no contexto da Altos e assim, dá para nós uma visãozinha de futuro, muito também a partir do que tu estás vendo aqui no evento?
É assim, ó, a Rankine, eu tive a oportunidade de conhecer a Rankine há pelo menos uns 5 ou 6 anos, em função da nossa equipe Brasil, que tem a base aqui na matriz da Áustria, em São Paulo, aqui na Grande Porto Alegre, no Polo de Tecnologia da Unicinos. Então, o integrador Rankine, para uma aplicação relativamente mais simples, né, CLT e a grande supervisória, é um excelente parceiro. Ou o AutoMess, que eu vou além do SCADA, e aí conecta com o IA, o APS que ele falou, o copiloto do IA e tal, é um excelente parceiro que a gente procura ter uma relação assim, muito transparente, indicar negócios de mão dupla e trabalhar para ganhar, naturalmente, a maioria que for possível, e se perder, perdeu junto, se ganhar, repete. E tem sempre uma troca ao ponto que, se não der para a gente ganhar junto, só decide um ou outro ganhar sozinho, depois que perdeu, de uma forma muito transparente. Com relação a futuro próximo, né, nos próximos anos, a gente realmente pretende avançar mais no agronegócio, que é um segmento importante para nós, além dos de infraestrutura que eu comentei, os 4, né? E a Rankine e o papel do integrador parceiro para nós é fundamental. Eu preciso apoiar ele e eu tenho que convencer o end user a aceitar a minha tecnologia no vendor list. E para fechar esse circuito, tem que ter o integrador que entrega a solução com a minha tecnologia junto comigo para o cliente final. Então é fundamental o papel do integrador e de um parceiro do nível que a gente tem em relação com a Rankine, né? É muito bom, né? Outro dia foram vários desenvolvedores fazer curso lá de CP, de programar CP e tudo mais, né? Muito, muito legal. Desafios, assim, que tu acha que esse momento está trazendo para o universo da automação industrial? Eu diria que um dos conteúdos que foi tratado aqui, né, da aplicação da IA para otimizar processo, para reduzir custo, a Alps ela está com uma área nova lá e tem um indicador que é o IDA 66, que é um indicador de automação, de digitalização da Alps e implementação de IA em rotinas operacionais, e no marketing, em vendas, no financeiro. Isso já vem de 2 ou 3 anos para cá. E aquele aspecto ali, eu diria assim, eu não acho que é uma resistência humana, né, que é um dos fatores citados ali, de não aplicar. Mas a empresa tem que desenvolver essa cultura e abrir uma janela de tempo. E é uma coisa assim vital para investir um tempo semanal, quinzenal, mensal nessa direção. Para os gestores, para os líderes poderem investir um tempo de qualidade nisso, de médio e longo prazo. É uma cultura gradual, tem que ter recorrência e uma constância. Então, eu acho que mais a dificuldade de aterrissar com essa nova cultura e com esse novo método no dia a dia desse processo. Então, está dizendo que a questão é resistência cultural, muito natural também, né? Porque a gente vive um processo de transição digital, a chegada da inteligência artificial, desafios, né? E a disputa do tempo com o resultado, com a meta, e em paralelo fazer esse movimento mais estratégico cultural. Então é uma readequação do teu ambiente corporativo para que exista um tempo mais de pensamento estratégico, mais voltado à inovação, também mais voltado à experimentação, né? Isso. E a Alps, ela tem introduzido gradualmente isso na empresa nos últimos anos, e a tendência é isso ser cada vez mais tempo investido para realmente ter essas tecnologias implementadas nos processos da Alps, inclusive na exportação, né? Muito legal, muito legal. E o Renato tem estudado o que, Renato, agora, ultimamente? Tem se interessado pelo quê? Porque a gente, como executivo, está sempre buscando conhecimento, né? Assim, depois do curso técnico profissional, eu fiz administração e marketing na PUC, em Campinas. E alguns anos depois, gestão comercial na FGV, também em Campinas. Agora, o que brilha meus olhos e o que eu gosto demais assim, é até um lema do Falcone, né? Bater meta com o time fazendo certo. Isso. Conhecimento, processo e meta, com foco em resultado. Então eu gosto muito de gestão de pessoas, de liderança e de time. Então eu acompanho muito assim conteúdo de gestão, de liderança e de vendas e de pessoas. Saber assim em que contexto, qual que é a melhor decisão, não perder a janela para a tomada de decisão, colocar a pessoa, a energia, o foco e a dose certa na hora certa para uma determinada prioridade.
repriorizar a lista de prioridade de manhã e à tarde, quase todo dia. Já recomendado, né? E isso então esse conteúdo de liderança, de vendas, de times, assim, de pessoas, é o que eu acompanho bastante, assim. Eu já fiz vários cursos aqui da PUC online, do Rio Grande do Sul. Tenho conteúdos que eu acompanho no Instagram, de pessoas de liderança, de vendas, de gestão de pessoa, de administração do tempo. Isso aí eu sempre acompanhando. Uma curiosidade, assim, que tamanho tem a equipe de venda que tu administra? Hoje são 20 representantes, mais uns 60, 80 integradores, parceiros, e da equipe direta, entre vendedor interno e externo, mais 20 pessoas. Então tem aí 80 pessoas de vendas interna e externa, direta e indireta, mais uns 80 parceiros integradores certificados no país, no Brasil, e um pouquinho na América Latina, que tem um colega que trabalha comigo. Falar de certificado, a certificação é um ponto muito importante, né? Sim. Como é que é o processo de certificação do integrador? Esse é um valor que a Auto se entrega, porque a gente disputa com grandes empresas mundiais aí, que tem uma determinada estrutura e digamos assim, um exército significativamente maior que o nosso. Então, o pré-venda, o pós-venda, o treinamento, a ferramenta de programação, o apoio técnico, é um valor que a gente entrega numa relação de médio e longo prazo. O cliente final, manutenção, engenharia e automação, que é um integrador para nós, apesar de ser um end user, e para o integrador. Então, são treinamentos assim, presenciais, algumas vezes ao ano em alguns lugares do país, e online todo mês tem para dezenas e dezenas de integradores anualmente. E isso é uma troca de valor que a gente, quanto mais ele souber da minha tecnologia, das minhas ferramentas de programação e sentir esse apoio, mais ele aplica melhor o meu produto no cliente final, que eu tenho que apoiar ele, e mais ele repete negócios com a empresa, né? Então é uma coisa recorrente. Eu ouvi dizer que existe um sujeito lá na Autos chamado Felizola, que eu não conheço, agora eu vou te colocar na sinuca de bico, tá? Mas pode. E assim, eu tenho interesse de ver o Felizola pelos teus olhos, porque eu já ouvi da reputação dele que ele é uma pessoa muito visionária, né? Então, assim, como é que é a relação, a orientação comercial que ele passa, o apoio, né? Ele também é um belo mentor, né? Muito. E coaching, e líder, e 7 lances no tabuleiro de xadrez à frente. E vamos. Eu tive a oportunidade, assim, o Ricardo Felizola foi meu paraninfo na minha formatura do Serena Anchieta, lá em janeiro de 1996. História bonita. Aí eu tive os 6 anos lá no suporte de engenharia e teve um momento lá na AUS, 98 para 99, que ele reestruturou a área comercial. E eu tive a oportunidade de ir para a área comercial respondendo diretamente para ele durante 3 anos. Na época ele é diretor executivo, o Gerbasi diretor de P&D, e aí eu trabalhei com ele 3 anos. E ele realmente, o direcionador estratégico, ajustar a visão da empresa, por exemplo, para equilibrar a operação no Brasil e de exportação nos próximos 4, 5 anos, através do direcionador estratégico de norte da visão. É uma coisa que foi sendo feita nos últimos anos, mas bastante do ano passado para cá. E o Ricardo teve uma nova reestruturação que ele fez junto com o Fabiano Fabro, que é o nosso CEO, que hoje é o nosso gestor direto, digamos, né? Tem o Ricardo Felizola e o Fabiano Fabro, que estão lá na SPS Drive, na Alemanha, que eles não puderam estar aqui hoje, né? Eles são 2 pessoas, assim, ímpares. Que legal. De 2016 para cá, principalmente pós-estruturação, para cada uma das verticais, né? Exportação América do Norte, EMEA, APAC, América Latina com o Brasil e OEM e Óleo e Gás. Então, o Ricardo, eu trabalhei bastante tempo com ele, a gente faz até uma jogadinha 2 da NBA, assim, quando fechado, né? Com o Fabiano Fabro dele, né? Essa relação acaba ficando muito íntima até, né, de ser quase telepática. É muito legal, muito bem. Privilégio ter aprendido mais. Bom, que mensagem tu deixa aqui no nosso podcast sobre o Conecta Rankine, sobre a participação da Alphos também, sobre tudo que tu está vendo aqui, o que tu poderia falar para quem vai nos ouvir depois aí? Eu diria que esse tipo de evento aqui, ele é muito qualitativo, muito direcionado e muito qualificado, e que são doses. É diferente, né? Um evento do tipo um ISA Show ou uma feira, do que um evento desse aqui que tem outro tipo de valor de conexão entre os participantes. E essa troca
Eu falei com a moça aqui do financiamento de verba de fomento de P&D inovação. Eu falei com o pessoal da CNC, aqui pneumática japonesa, que trabalha conosco também, junto com o parceiro integrador da área de ensino. Então, esse tipo de troca de indicação de negócios, o Ricardo Sanches, que é da Automest, o Rankine, eu indiquei uma pessoa para ele falar hoje, ele me indicou uma outra pessoa. Então, esse tipo de conexão que o Ranieri, esse grupo aí da Rankine, proporciona para quem tem o privilégio de participar, é muito bom de ser convidado, porque é como se fosse uma órbita de coisas boas e network muito qualificado, que gera negócio, gera insight novo, caminhos novos para aprender, para melhorar uma operação entre uma empresa e outra, ou a relação de negócio. Então, esse é o propósito. Renato, querido, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para essa fala. Isso é apenas um drops, né? Assim, para a gente trazer a visão das pessoas importantes que movimentam a inovação na indústria, na automação. E também nós queremos te passar um mimo aqui, ó. Rankine, tá certo? Muito obrigado. Aqui. Obrigado. Como nós estamos felizes que a parceira Altos está aqui conosco nesse evento e que seja excelente de outros eventos maiores, né? A repercussão está sendo legal. Muito, muito. E eu queria até deixar um convite aqui. O Ranieri já teve a oportunidade de estar lá conosco na Altos algumas vezes, né? Eu não sei se o senhor já esteve por lá também. A Altos sim, mas não a empresa âncora do Polo Tecnologia ali com a SK, na Unicinos. Então, a nossa fábrica de eletrônico, esse desenvolvimento, fábrica de painéis, onde a gente está fazendo os painéis das plataformas, o P&D, o marketing, e inclusive trocar umas palavras ali com o nosso CEO, que é o Fábio, e o Ricardo Felizola, eu vou deixar um radar junto com a Daniele para receber o senhor lá. Obrigado. Eu agradeço muito. É uma satisfação, né? A gente tem também conteúdos aí das viagens, né? Dos intercâmbios com o MIT e tal, que posso também disponibilizar lá em forma de palestras, ou falas. Isso. Tudo mais. Querido, muito obrigado. Prazer, muito obrigado. Então, pessoal, mais um podcast muito legal aqui com o Renato de Souza, que é o gestor comercial da Altos. Muito querido ele. Valeu, até mais. Obrigado.